E tem um portal cravando que o Flamengo está negociando com Antoine Griezmann, o francês. Além disso, tem Cebolinha pedindo reunião no Flamengo, tá insatisfeito, pode acabar saindo do clube em 2026. A gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Tem definição próxima sobre o novo goleiro. Tem também Abel Ferreira sendo esculachado tanto pelo Boto quanto pelo Arrasca. E polêmica com Arias nas redes pode acabar aproximando ele do Mengão. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agendinha do Flamengo por ontem. Flamengo treinou ontem, na verdade não treinou, o Flamengo folgou ontem porque teve festinha. E finalmente teve a festa oficial, a festa mesmo, coquetelzinho, bebida e tal, show lá do Natanzinho. O elenco todo esteve presente, todos os da comissão técnica estiveram por lá. E amanhã, no sábado, já tem a viagem lá pro Catar, pro Mundial de Clubes. Inclusive, falaram aí, divulgaram o hotel que o Flamengo vai ficar, ó. Hotel de alto padrão, nível Oriente Médio, né? Então o Flamengo vai se hospedar e também tem a informação de que o voo do Flamengo vai ser num daqueles aviões de alto padrão por conta ali de conforto, né? Porque é uma viagem longa, inclusive tem uma parada no meio do caminho na Nigéria para abastecimento e é um avião com aquele conforto 100% para os jogadores não terem nenhum tipo de desgaste físico durante a viagem. Então o Flamengo fazendo de tudo ali, todo o investimento possível para não prejudicar ali a integridade física, no sentido de cansaço mesmo, né, dos atletas. Então, Flamengo no dia 10 enfrenta o Cruz Azul do México no Ahmad Bin Ali Stadium. Antes disso, o time sub-20 do Flamengo, com o técnico Bruno Pivetti, todo o elenco sub-20 do Flamengo vai representar o Mengão no Brasileirão na última rodada, lá em Mirassol, contra o Mirassol, para fechar esse campeonato e também coroando não só o título do Flamengo, mas é uma campanha sensacional que o Mirassol fez. Merecem também todo o reconhecimento, fase de grupos, direto no ano que vem na Libertadores. Então o Mirassol fez uma campanha sensacional. E aí, claro, depois vencendo o Cruz Azul, joga contra o Pyramids no dia 13 e vencendo o Pyramids também, enfrenta o PSG no dia 17. Ó, Flamengo chega aí forte, agora principalmente tendo esse tempo para descansar, chega forte pro Mundial, hein? Olha aí, hein? Agora vamos mudar de assunto, porque ontem, com o fim da rodada, oficialmente o Palmeiras é bivice. Confirmou o segundo lugar, além da Libertadores, também no Brasileirão. E aí já tem muita gente zoando, inclusive o perfil oficial do Flamengo zoando. Teve alguns comentários aí falando que enquanto alguns comemoram a tríplice coroa, outros comemoram a trivice coroa, que é o caso aí do Palmeiras. O Flamengo perdeu a linha, né? Deu uma zoada no Palmeiras nas redes sociais, colocou só um nariz com vice de novo, do cheirinho, e do lado o vídeo de um porquinho tentando pular em cima do sofá e não conseguindo, caindo no chão, deu aquela zoada no Palmeiras. E agora tem uma informação de que logo depois da final da Libertadores, o Danilo, naquela hora que cada hora um jogador faz um discurso, ali fala alguma coisa, o Danilo pediu desculpas aos companheiros ali após o jogo, no vestiário. Ele discursou agradecendo ao elenco e ele pediu desculpas. Aí falou o seguinte: espero que com esse gol vocês tenham me perdoado pela expulsão contra o Bahia. Naquele lance lá que ele deu um chute alto pra caramba, acabou sendo expulso. Então ele pediu desculpa. Acho que tá perdoado, né? E agora tem uma informação mais chata aqui, que é do Bruno Henrique, porque a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
aceitou o pedido do Ministério Público e decidiu que o atacante Bruno Henrique e mais 8 pessoas vão responder na justiça por estelionato. Ah, mas não tinha sido absolvido, foi só multa. Isso foi tudo esfera esportiva, desportiva, né? E agora, na parte criminal, ele está sendo indiciado aí, vai responder por estelionato e a gente espera que a justiça seja feita. Eu não tenho capacidade de julgar exatamente se enquadra em X ou em Y, em A ou B. Eu só espero que a justiça seja feita e que, no fim das contas, isso aconteça, a justiça seja feita, né? Enfim, e aí isso significa que eles se tornaram réus no processo criminal, que vai seguir em frente. Os desembargadores também rejeitaram o pedido de pagamento de fiança de R$2 milhões, alegando que Bruno Henrique não representa risco de fuga. Caso sejam condenados, os envolvidos podem pegar de 1 a 5 anos de prisão. A assessoria de Bruno Henrique manifesta indignação. A defesa do atleta Bruno Henrique recebeu com indignação a notícia do julgamento, que acatou o recurso do Ministério Público do Distrito Federal para abrir ação penal quanto a um suposto crime de estelionato, fato que contraria a decisão fundamentada com o juiz de primeira instância. Com confiança no Poder Judiciário, será apresentado recurso para a defesa aos órgãos competentes, que demonstrará mais uma vez o claro equívoco da denúncia, disse a assessoria. Então, já houve uma decisão de primeira instância que não enquadrou ele como estelionatário, mas o Ministério Público está insistindo nisso e a defesa do Bruno Henrique demonstrou insatisfação, dizendo que vai recorrer. Mais uma vez, a gente vai acompanhar e qualquer atualização sobre esse caso eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos agora falar sobre o Arrasca esculachando o Abel Ferreira nas redes com só uma frase. Ele botou uma foto nas redes com o troféu da Libertadores lá em cima, com a galera ao fundo, e mandou só um recado ali para os recalcados e frustrados, principalmente para o Abel Ferreira, escrevendo o seguinte: lembre-se, a crítica do frustrado fortalece ainda mais o caráter do vencedor. E aí o Abel Ferreira fica com aquela história de asterisco, de não sei o quê, é um péssimo perdedor. O tanto que ele tem de bom treinador, ele tem de mau perdedor. Abel Ferreira não sabe perder definitivamente. E também José Boto também respondeu nas redes, deu uma esculachada nele, falando que muito trabalho, muita resiliência trouxeram esses títulos, nada de asterisco, dando uma alfinetada também aí no Abel, que agora tem que curtir as férias, parar de pensar no Flamengo, porque ele já perdeu tudo, já foi. 2025, Palmeiras não ganhou nada, ganhou um monte de vice, pode beijar a medalha de vice à vontade aí, Abel. E agora vamos pro mercado da bola, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, vamos começar aqui com o mercado da bola, porque teve um caso aí do John Arias, que primeiro ele comentou ali numa postagem do Carrascal, que tava com a medalha da Libertadores ali, até aí tudo bem, comentou dizendo alguma coisa assim, batendo palma, enfim, parabenizando o Carrascal, que é compatriota dele, colombiano também. Porém, depois de ele ter feito isso, a torcida do Fluminense veio xingar o John Arias, chamando de traíra, disso, daquilo e de vagabundo. Aí o John Arias não gostou, retrucou nas redes falando que vagabundo não, que isso, que aquilo e tudo mais.
ficando pé da vida com o torcedor do Fluminense, que não foi um só, foi uma galera do Fluminense vindo pra cima xingar o John Arias. E aí, em contrapartida, conforme o Arias foi ficando pé da vida com o torcedor do Fluminense, a torcida do Flamengo chegou já em peso, em número muito maior do que a do Fluminense, abraçando o John Arias. Falando pra vir pro Flamengo, que o muro tá baixo, pra vir jogar com o Carrascal aqui, que aqui ele vai ganhar título todo ano, etc e tal. E ele ali reagindo de uma forma neutra, mas claramente impactou pela forma que uma torcida agiu com ele e a outra. E é claro, isso não quer dizer oficialmente nada, que ele tá negociando, que ele vai acertar, nem nada disso. Mas o Flamengo está de olho nele sim, conversa com o staff do jogador, ele não está bem lá na Inglaterra, existe sim uma chance do Flamengo chegar com uma proposta oficial, existe a conversa está em andamento e o Arias sabe disso. Então, todas essas demonstrações, tanto positivas do lado do Flamengo, quanto negativas pelo lado do Fluminense, além do fato do Fluminense muito provavelmente não ter dinheiro para bancar uma chegada de John Arias, isso tudo vai se encaixando e aumenta ainda mais as chances do colombiano chegar ao Mengão. E eu mais uma vez quero ouvir de vocês aqui se vocês gostariam de vê-lo com a camisa do Flamengo e como ele se encaixaria ali no elenco, quem sairia, qual seria a sua escalação ali do meio-campo para frente com a participação de John Arias para 2026 e pode incluir outra contratação ali que você queira. Monta o seu Mengão para 2026, deixa nos comentários que a gente vai dar aquela sonhada, né? Que daqui a pouco começa a faltar jogo, vai ficar um mesinho ali sem jogo e a gente começa a entrar naquela fase ali de bolar, de montar o time pro ano que vem. Então vamos começar já vai montando o seu Mengão de 2026, coloca o John Arias ali para ver se ele se encaixaria legal no time. Vamos fazer esse trabalhinho aí. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre um dilema que o Flamengo vive, porque ele tá entre dois goleiros, principalmente, para trazer como sombra do Rossi. Tem negociações avançadas ali com Gabriel Brazão do Santos, porém, o Flamengo também conversa com Pedro Morisco, do Curitiba, de 21 anos, um destaque ali do time lá de Curitiba, e que é um goleiro muito jovem, uma revelação. Tem outros times interessados nele, entre eles o Bahia, que tem grana também do Grupo City, né? Mas o Flamengo ele tem uma tendência ali a conseguir avançar nas duas negociações e tem esse dilema sobre qual dos dois o Flamengo vai entrar com mais força para trazer. O Santos, ele com essa última vitória na penúltima rodada, ele deu uma escapadinha ali da zona de rebaixamento, ainda tem chance de cair, mas diminuiu as chances de acabar indo para a segunda divisão, o que pode dar uma dificultada na saída do Brazão. Agora, por outro lado, o Flamengo espera essa definição da última rodada para avançar nas conversas, porque também não quer dizer que o Santos ficando na primeira divisão, o Brazão não sai de jeito nenhum. Com dinheiro bom, tanto para o jogador, para o empresário e para o Santos, sempre tem conversa. Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessas conversas. O Pedro Morisco é um goleiro mais jovem, que deve ser até um pouco mais barato do que o Brazão, porque ele não tem ainda aquela projeção toda ali de mídia, né? Não joga na Série A, subiu agora, mas não joga na Série A, pelo menos em 2025 não jogou. Apesar de ser mais novo, ele pode ser, no fim das contas, um goleiro mais barato, mas ainda não tem aqueles valores divulgados nessas negociações, não. Vamos ver como é que vai ser a definição desse dilema aí, quem o Flamengo vai optar para avançar nas negociações e trazer como goleiro, a princípio, reserva, pelo menos, para disputar a posição com o Rossi ali, para ser a sombra dele. Até porque a gente tem muito jogo no ano que vem, Brasileirão começando já em janeiro, vai ter jogo simultâneo com o Carioca, simultâneo que eu digo campeonatos simultâneos, né? Um jogo no meio de semana e outro no fim de semana. Até março, pelo menos, vai ter Carioca e Brasileiro acontecendo no mesmo momento. Então, precisamos de um elenco grande e aí isso passa por um goleiro também de confiança no banco, coisa que a gente não tinha em 2025, com o Matheus Cunha. Vamos mudar de novo de assunto aqui
e falar o seguinte: o portal Fichajes informa, né, que o Griezmann está negociando com o Flamengo. E aí começa uma discussão. Por quê? O Griezmann é um jogador consagradíssimo, com passagens muito marcantes por muitos times grandes da Europa, mas principalmente o Atlético de Madrid. Então ele tem uma relação muito próxima com o Saúl, com o Felipe Luiz, estava até pouco tempo no mesmo time também do Samuel Lino. Então tem gente já muito próxima dele aqui no Flamengo. E aí esse portal disse que o Flamengo conversa com o Griezmann para chegar em 2026, para ser ali um cara para elevar o nível do time. E aí já tem gente falando em outros nomes. Por quê? Principalmente por conta da idade do Griezmann, que ele está liberando já aos 35 anos. Faz 35 agora em março de 26. Então já pessoas têm dito que talvez não valha a pena esse investimento em um jogador que já está chegando nessa idade. Que talvez fizesse mais sentido investir em um jogador mais jovem. E aí deram até o exemplo do Luiz Henrique, do Zenit. O pessoal gosta muito do Zenit também, né? Vai para outro canto, arruma outro jogador aí. Mas tá esse dilema, não especificamente com o Luiz Henrique, mas em relação a trazer o Griezmann com 35 ou investir em um jogador mais jovem para a posição ali de segundo atacante. Porque o Griezmann é um cara que já foi ponta direita, já jogou de ponta esquerda também, mas hoje ele é um cara que joga de segundo atacante, de falso 9, não faz muito frequentemente outras posições não, tá? E aí a galera tá toda aí na discussão. O portal trouxe essa informação, dizendo que há de fato essa conversa. E aí o texto que eles trazem é o seguinte: Flamengo está em busca de um nome de peso para elevar ainda mais o nível do elenco e manter o domínio do cenário sul-americano. A diretoria vê Griezmann como reforço galáctico, capaz de transformar o time e trazer impacto imediato dentro e fora de campo. As conversas ainda são iniciais, mas o interesse é real e o sonho da nação começa a ganhar forma. Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí dessa história, se vai se transformar em algo mais concreto, e a gente está sempre aqui. Qualquer novidade traz aqui para vocês. Para finalizar, na verdade ainda não é a última não, mas vamos falar aqui que o Cebolinha tá com grande interesse de clubes diferentes aqui do Brasil, recebeu sondagens de Cruzeiro, Galo e Grêmio. São Paulo também fez contato há algumas semanas, mas acabou descartando o negócio. Informação aí do All Sport. E aí ele pediu uma reunião com o Flamengo depois do Intercontinental para se reunir com os empresários dele, com a diretoria do Flamengo, porque ele não descarta uma saída. Inclusive, ele precisa entender quanto tempo ele vai ter de jogo no ano que vem. Só que assim, ele não jogou com a frequência que ele gostaria, muito por conta das lesões. Se ele tiver melhor fisicamente, numa maior parte da temporada, ele vai jogar mais. Principalmente se ele mantiver essa forma que ele está agora. Então, ele está pedindo essa reunião, está demonstrando um certo incômodo ali pela falta de minutos em campo, e deve acontecer essa reunião aí depois do Intercontinental para definir o futuro de Everton Cebolinha. Para fechar, Flamengo está aguardando a definição nessa última rodada do Brasileirão para dar aquela tentativa nova agora para essa nova janela no zagueiro Vitão. Por quê? O Inter tá na beira ali da Série B, quase caindo, pagando pelo calote que eles deram no Thiago Maia e em muitos outros por aí. Então o Inter tá numa situação dificílima e o Flamengo tá aguardando essa definição aí na última rodada para ir para cima do Vitão mais uma vez, e agora com o Inter enfraquecido. Flamengo dando uma grana pelo Vitão, perdoando a dívida do Thiago Maia, vai dar um desafogo pro Inter na folha salarial, vai fazer um dinheiro entrar lá para eles e fica mais difícil do Inter negar. Então a gente está acompanhando essa situação aí, mas confirmando o rebaixamento do Internacional,
vai abrir uma porta ainda maior para o Vitão chegar ao Mengão. As negociações continuam, tem interesse também de times lá de fora, mas o Flamengo segue firme nessa tentativa de trazer o Vitão. Tem muita gente torcendo o nariz, dizendo que não é um zagueiro nível do Flamengo, que não deveria insistir nele. Eu acho ele um bom zagueiro. Não dá para cravar que vai dar certo no Flamengo, que vai ser titular ou nada desse tipo, mas é um zagueiro que hoje é o cara que está mais próximo ali de um avanço nas negociações. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Antes de finalizar, vou lembrar vocês que durante todo o vídeo tá passando aqui cards de produtos em geral do Mercado Livre, da Shopee, da Magalu, da Netshoes. E se você entrar em um desses links e comprar um produto, seja o produto do card ou seja qualquer outro produto da loja, você dá uma moral muito grande aqui pra mim, pro Lucão e também se for produto licenciado do Flamengo, pro nosso Mengão, beleza? Dá essa moral, presente de Natal pra você, pra família, pro seu filho, pro seu neto, pra filha, pra neta, pra todo mundo, mas usa o link aqui do meu vídeo para me dar uma moral para continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, beleza? Hoje eu tô de Pet 2001 aqui, ó, QR Code na tela desse lado aqui, ó, da eroste.com.br. Entra lá e aplica o cupom LUCÃO10 para você ter 10% de desconto nas camisas mais maneiras de futebol que existem, não é só do Flamengo. Se tiver gente torcendo aí para outros times, chega lá que tem muita coisa maneira, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!